Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade ao curso básico de calculadora científica do grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. A calculadora que iremos utilizar, para esse curso será a calculadora Casio FX82MS. Bom, eu sou Vitória Demétrio e faço parte do grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia. E os tópicos que serão abordados nesse curso, nesse capítulo, será cálculo de pH e pOH e o cálculo da concentração de H3O+, e OH-, a concentração de OH-. Então, a primeira coisa que devemos fazer é limpar a memória da calculadora. Então, para relembrar como se faz para limpar a memória, é o seguinte: primeiro vai clicar no botão Shift, depois CLR, que é o mesmo botãozinho do Mod, mas a gente vai acionar a função CLR, depois o número 3, para limpar totalmente a memória da calculadora. Então, como tópico, o cálculo de pH e pOH. Temos que o pH é um potencial hidrogeniônico, ou seja, refere-se à concentração de H+ em uma solução. Então, para calcular o pH, a gente faz menos log da concentração de H3O+. E essa concentração de H3O+, ela é dada pela unidade mol por litro. Já o pOH é um potencial hidrogeniônico, que refere-se à concentração dos íons OH- de uma solução. E, para calcular o pOH, é igual a menos log da concentração de OH- dessa solução. Então, a unidade referente à concentração de OH- vai ser mol por litro, igual a de pH. Então, para calcular o pH e o pH, utilizaremos o log, que é a função logarítmica. Então, o primeiro passo para calcular pOH e pH é colocar o sinal negativo e, em seguida, clicar no botãozinho log e, então, colocar o valor da concentração de H3O+, ou de OH-. Então, como um exemplo, a água pura é uma solução que apresenta a 25 graus Celsius. As concentrações de ambos os íons iguais a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Como calcular o pH e o pOH da água utilizando a calculadora Casio FX82MS? Então, a gente sabe que ambos os íons, tanto o OH- quanto o H3O+, tem como concentração 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, para calcular o pH e o pOH, fazemos então que o pH é menos log de 1 vezes 10 a menos 7. E o pOH temos como fazer de duas formas, pOH igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 7, porque é a mesma concentração tanto para H3O+, quanto para OH-. Ou podemos fazer que a somatória do pH com o pOH, ela é igual a 14. Isso, na química a gente sabe que a somatória dos pHs é igual a 14. Então, para calcular o pOH, é só passar o pH para o outro lado. Então, fica pOH igual a 14 menos pH. Então, o nosso pH é igual a 7. O nosso pOH é igual a 7. Tanto para as duas formas. Tanto para o somatório dos pHs igual a 14 ou usando o log. Então, a primeira coisa que devemos fazer é limpar a calculadora. Então, Shift, CLR, 3, limpou a calculadora. Então, vamos fazer a função logaritmo para achar o pH e o pOH. Temos que a concentração é 1 vezes 10 a menos 7.
Então, vamos lá. Menos log, né? Abre parêntese. 1 vezes 10 elevado a menos 7. Fecha parêntese. Obtemos, então, o número 7. Então, o pH é igual a 7. Como o pH e o pOH têm a mesma concentração, temos que, então, o pH e o pOH é igual a 7. Mas a outra forma que eu havia explicado para calcular o pOH é que 14 menos 7, temos que o pOH é igual a 7. Bom, agora para o cálculo da concentração de H3O+, e OH-, precisa ser utilizado a função antilog. Antilog, ela é a função inversa do logaritmo, é a função inversa do log. Então, para achar a concentração de H3O+, é só colocar 10 elevado a menos pH. Ou, né, para achar a concentração de OH-, é fazer 10 elevado a menos o pOH. Então, né, antes de tudo, tem que limpar a calculadora, nunca podemos esquecer disso. E depois, vamos primeiro, né, clicar no botãozinho Shift, depois apertar o botãozinho que está escrito Log. Só que a gente não vai acionar o Log, a gente vai acionar o antilog, que é 10 elevado a x, né? Então, o Shift, depois o 10 elevado a x, que é o botãozinho do Log, e depois colocar o sinal negativo para colocar depois o valor do pH ou do pH, depende do que você está procurando, se é o pH ou se é o pOH. Então, um exemplo. Com a resposta de pH e pOH do exemplo anterior, qual a concentração de H+ e OH- da água utilizando a calculadora Casio FX 82ms? O que acontece? Temos, então, que a gente achou no exemplo anterior, que o pH e o pOH é igual a 7. Então, aqui a gente vai comprovar se a gente fez certo o pH e o pOH do exemplo anterior, né? Então, para achar, né, a gente faz que a concentração de H+, ela vai ser igual, então, a 10 elevado a menos 7, 7 porque é o pH do exemplo anterior. E, então, temos que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH-, né, ela é igual a 10 elevado a menos 7 também, porque é o valor do pOH do exemplo anterior. Então, temos que a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Agora, para calcular a concentração de H+ e OH-, vamos, então, primeiramente, limpar a calculadora, Shift CLR3, limpou a calculadora. Agora, vamos calcular, então, a concentração de H+ e OH-, que seria como? Shift, o botãozinho de log, mas a gente vai estar acionando o 10 elevado a x, e colocar menos 7. 7 porque é o pH que a gente descobriu no exemplo anterior. Igual. Temos, então, que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7. Como o pH é igual ao pOH, então a concentração vai ser a mesma. 1 vezes 10 a menos 7. Bom, por hoje é isso, né? O nosso curso, nosso capítulo de hoje. E eu quero muito agradecer e gostaria que vocês, né, seguissem a gente e ficassem aguardando, porque vai ter outros. E os nossos contatos são esses, né? @pet_ealufo, do PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, e @petalimentosufla, que é o PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras, né? A nossa parceira. E é isso, gente.